Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Neste vídeo nós vamos falar sobre 3 coisas que o diabo usa, 3 principais ferramentas que o diabo usa para cegar e manipular uma pessoa. É óbvio que existem várias outras e até depende da interpretação de várias crenças de como isso vai ocorrer. Então, já vou pedir a você que curta, comenta, inscreva-se e compartilhe o vídeo. Outras pessoas serão abençoadas através de sua ação de graça realizada no vídeo. Existem várias crenças e interpretações, modos de pensar, por exemplo, de como o diabo utiliza essas tais ferramentas para cegar a vida de uma pessoa. Pensando nisso, aqui vão 3 ferramentas principais utilizadas pelo diabo. Obviamente, não são as principais, não são as top 3, mas são algumas. Eu elegi aqui algumas que vai te ajudar você se proteger dessas artimanhas do diabo. A primeira delas é disseminando engano e falsos ensinamentos, falsas doutrinas. O que são falsas doutrinas? São ensinamentos que não têm base bíblica, como por exemplo, o que está surgindo hoje no mundo é muita gente dizendo que nós servimos a um mesmo Deus. Todo mundo serve ao mesmo Deus. O Deus que está aqui está em todos os lugares. Não deixa de ser verdade. Afinal, servimos a um Deus da onipresença. Então, ele está em todos os lugares. Mas ele não está em todas as igrejas. Como, por exemplo, algumas seitas, algumas igrejas heréticas, que não têm base bíblica, que não têm fundamento, que não têm crivo e esquadro bíblico. Então, esses ensinamentos, essas falsas doutrinas, dizer que nós adoramos a um mesmo Deus, dizer que nós servimos ao mesmo Deus, a pessoa lá na crença dela, nós aqui na nossa crença, servimos ao mesmo Deus, isso é um tanto quanto equivocado dizer. Outra crença também, outro ensinamento, é dizer que Deus é tudo e tudo é Deus, inclusive o homem é Deus de si. Gente, isso, pelo amor de Deus, isso não é bíblico. Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 4, verso 11, só a um Deus adorarás e só a um Deus servirás. O Deus que nós servimos é o Deus bíblico, então tome cuidado com falsos ensinamentos. Essa última doutrina que eu mencionei é o panteísmo. Tudo é Deus e Deus é tudo. Depois nós temos o agnosticismo. O agnosticismo é a partícula contrária. Gnosis significa conhecimento. E o A é a partícula contrária. Agnosticismo é sem conhecimento, não tem conhecimento. O agnosticismo ensina, por exemplo, esse falso ensinamento, ensina que o homem não tem capacidade de entender e conhecer a Deus. Isso é um falso ensinamento antibíblico. Segundo, usos de objetos e práticas ocultas. Uso de objetos e práticas ocultas. Nós temos sim uso de objetos hoje dentro das igrejas. Se você não sabia, meu irmão, se você não sabia, minha irmã, pare de fazer, em nome de Jesus. Levar objetos para que pastores, presbíteros unjam. Não é bíblico ungir objetos. Talvez o pastor e o presbítero fiquem com vergonha de ungir, mas não é bíblico. Toda vez que você chegar numa igreja e ver lá na frente do altar uma mesa com várias chaves, fotos, peças de roupas, isso não é bíblico. Isso chama-se misticismo da fé. Isso não pode, é antibíblico. As bênçãos de Deus, a unção de Deus tem que vir sobre a vida da pessoa, na cabeça. Se você quiser levar uma foto de um familiar seu, uma peça de roupa de um familiar seu, para simbolizar ali a presença dele e Deus abençoar a sua família, você pode, mas desde que fique com você. Não coloque em cima da mesa, fique com você e na hora de você receber a unção na sua cabeça, você pegue a peça de roupa, pegue a foto e receba a unção com você. Não peça para o presbítero ungir, não peça para
para o pastor ungir, é antibíblico. Se você se prender a isso, é uma maneira que o inimigo utiliza para prender a sua fé, para amarrar a sua fé. Outro ponto importante também que eu devo ressaltar, que eu nem coloquei nesse tópico aqui, é que o diabo gosta de prender as pessoas dentro da igreja correndo atrás de bênçãos. O que Deus dá, elas têm como Deus o que Deus dá, e elas não têm como Deus o Deus que dá, o Deus que dá a bênção. Então, Deus deu uma bênção, pronto, ela já vai venerar e adorar a bênção que Deus deu e não o Deus da bênção. Então, o diabo gosta muito de prender as pessoas desse jeito, para ficar correndo atrás de bênção, para ficar correndo atrás de revelações. Se você faz isso, em nome de Jesus, pare. Por quê? Porque você é filho de Deus, é herdeiro de um Deus. Você já viu um pai com condições suficientes para dar tudo de bom e do melhor para os seus filhos, e os seus filhos ainda terem que pedir? Não tem. Então, um pai que é bem de vida o suficiente, que é um verdadeiro pai, que ama os seus filhos, abençoa os seus filhos, dá tudo para os seus filhos do bom e do melhor, sem que eles peçam. Então, tudo que você quer, Deus te dá, sem que você precise se humilhar. Então é isso que o diabo quer, que você fique se humilhando. Terceira, cegueira espiritual. Essa daqui é um tópico concernente ou consequentemente às outras. Se a pessoa fica presa nessas coisas, se a pessoa fica presa, por exemplo, nos falsos ensinamentos, fica presa em objetos, fica presa em correndo atrás de bênçãos, principalmente nessas igrejas neotestamentárias, pelo amor de Deus, não tem nada a ver, neopentecostal, da teologia da prosperidade, que você não pode ser pobre, você não nasceu para ser pobre. De fato, não nascemos para ser pobres, somos filhos do Deus Altíssimo, dono do ouro e da prata da terra. Agora, ficar correndo atrás de bênção é antibíblico. Ficar indo à igreja, tem muitas pessoas que me procuram para a oração, termina a oração, o que Deus te disse? Deus te disse alguma coisa? Meu irmão, a Bíblia, palavra de Deus, tá? O que a maior bênção de todas para o ser humano é a cruz de Cristo, a mensagem da graça e o sangue de Cristo. Se você for numa igreja que não tiver mensagem sobre o abandono de pecado, sobre a cruz de Cristo e sobre a mensagem da cruz, que seria a cruz de Cristo, a mensagem da cruz, que seria a graça de Cristo na verdade, você está numa igreja herética, você está numa igreja, eu fui na igreja hoje e não pregou sobre isso, tudo bem, fica lá, observa, vê se tem isso, se são as bases desta igreja, pregar isso daí. E por que o diabo faz isso? O diabo pode causar cegueira espiritual nas pessoas, utilizando essas ferramentas para que não enxerguem a verdade sobre o Evangelho de Cristo, para que elas fiquem cegas espiritualmente e não enxerguem a luz de Cristo, que é o resplendor do Evangelho. E isso pode ser feito através de influências espirituais negativas e enganosas, de diversas formas diferentes, tá? Um ponto importante que eu devo voltar aqui e falar sobre os objetos é que muitos objetos por aí adentram dentro das casas das pessoas e são consagrados ao diabo. E você, às vezes, nem ora, nem pede para que Deus feche as portas da sua casa para que não adentrem, ou se adentrarem, que Deus tome providência, né? Então, há várias crenças que sugerem que muitos objetos são utilizados para influenciar as pessoas espiritualmente. Então, tome muito cuidado, vigia, ora e peça discernimento do Espírito de Deus. Peça ajuda de Jesus para você se proteger dos falsos ensinos e falsas doutrinas, se prender a objetos que possam se tornar amuletos da fé, e também para que te proteja da cegueira espiritual, em nome de Jesus. Meu irmão e minha irmã, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta e compartilha. Você não pode perder outras mensagens sobre isso, e também abençoar outras pessoas através de sua ação de graça.
aqui no vídeo. Deus abençoe.